Quando eu comecei a envolver profundamente no candomblé foi em Anápolis, Goiás. Aí lá em Goiânia eu tive um terreiro montado lá já e trabalhei no candomblé 53 anos de idade, de tempo trabalhando no candomblé. E eu não acreditava no negócio de Deus e não gostava de crente. E a minha vida foi assim, uma vida muito turbulenta. Já lancei 3 livros para depois que eu aceitei Jesus, contando o milagre que Deus fez na minha vida. Do manto tenebroso ao manto de luz, lancei milagre, o Icabô e Milagres Acontecem. Tem os livros aqui, que o Icabô é um livro muito bom, e esse aqui é o testemunho de quando eu tinha 15 anos de idade e o dia que eu aceitei Jesus como Salvador. Uhum. Falando um pouquinho sobre o acidente, né? Como é que foi esse acidente de avião? Conta pra gente a sua história, como foi que tudo aconteceu? Aconteceu que eu cheguei em Belém do Pará, numa situação muito difícil, e ali um empresário me ajudou e eu construí uma empresa, ele me ajudou e eu ia pagar aquela dívida em dólar. E eu não dei conta de pagar, o dólar foi para 470 mil reais a minha dívida, e eu não dava conta de pagar. Eu liguei para Goiânia pedindo ajuda a uma macumbeira que tem lá, para ela me ajudar a fazer os trabalhos para me pagar as contas que eu devia. Aí, ao ligar para ela, ela falou: não, você vem aqui, nós vamos fazer os trabalhos junto. Aí eu não tinha dinheiro, eu peguei o dinheiro emprestado com a agiota e fui para Goiânia. Cheguei lá, fiz os trabalhos. Quando eu levantei nas encruzilhadas, nas matas, nas águas, no cemitério, como os macumbeiros faz, é, eu passei numa cartomante, ela leu minha sorte, disse que a minha viagem ia ser muito boa. Quando eu chegasse na minha terra, ninguém ia me conhecer. Mas não me liguei com aquilo. Eu estava com 2 noras comigo e 3 netos. E tinha uma de 1 ano que eu ia comemorar o aniversário dela lá em Belém. E quando eu saí desse trabalho lá, eu fui para casa da minha mãe arrumar as malas e quando eu vi, descia uma crente. Aí a crente olhou para mim e falou assim: olha, a senhora vai fazer uma viagem? Eu falei: sim, vou. De avião? Eu falei: é. Aí ela disse para mim: não vai nesse avião que ele já vai cair. Aí eu peguei e falei assim: eu não acredito em crente, eu não gosto de crente. Não vá, porque eu estava orando e o Senhor me mostrou essas 3 crianças e vai ser uma tragédia muito grande. E eu não confiei na crente, peguei, fui embora para o aeroporto, peguei o avião, 11h30 da manhã, domingo, e esse avião, está aqui a revista Veja, da época, está escrito Um Drama na Selva. Está escrito aqui Um Drama na Selva, nessa revista. Eu carrego essa revista porque muitas pessoas não acreditam. O que diz lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e jamais ele vai mudar. E ali, na hora que aquele avião decolou, ele fez um pouso em Imperatriz, um pouso em Marabá. Nós tínhamos que chegar às 6h10 em Belém. E quando eu olhei no relógio, era 8h40. O avião estava muito alto. Era um Boeing 737 da Varig, capacidade para 400 passageiros. E quando eu olhei no relógio, era 8h40. Eu fui perguntar por que estava demorando no aeroporto, para chegar no aeroporto de Belém, sendo que eu tinha que chegar às 6h10. Aí a aeromoça falou que ia preparar um calmante para me dar. E na hora que ela entrou para pegar o calmante, o comandante saiu e estendeu as mãos assim e falou: nós estamos perdidos. E eu vou fazer um pouso forçado. E salva-se quem puder. E naquela tragédia eu perdi uma nora e 2 netos. O pau pegou no pescoço da minha nora, arrancou o pescoço, a cabeça dela. A cabeça ficou no meu colo e o corpo em cima do banco do avião. E a mata, na época, lá onde é que caiu aquele da
da Gol, que o Legas passou, né? E hoje não sobrou nenhum passageiro. E passou 3 dias desaparecido esse avião. No terceiro dia encontrou o avião e eles foram para resgatar as pessoas. No quarto dia que começou o resgate. E levaram algumas pessoas que sobreviveram para Brasília. E os últimos foram os cadáveres. E quando eles levaram esses sacos aqui de lona para pegar os cadáveres, o primeiro corpo que ele tirou lá, que na hora que arrastou, foi o meu. E o meu corpo está aqui dentro desse saco, morta. Estou morta aqui dentro desse saco. E aí, quando eles colocaram ali, que botaram o corpo da minha nora do meu lado, o saco começou a mexer, eles abriram a boca do saco e eu estava com o meu olho aberto. E eles fizeram assim para me fechar o meu olho, eu abri o olho novamente, por 2 vezes, eles falaram, essa mulher está viva. Aí abriram todo o saco e me tiraram. Quando eles me tiraram do jeito que eu estou aqui, ó. Mas quando eles me tiraram, eles viram que eu não tinha perna. A coluna tinha quebrado. Os bichos tinham me comido lá no meio do mato. A barriga, eles rasgaram o meu vestido para embrulhar esse pé que estava solto. E eu fiquei, eles fotografaram do joelho para cima, porque do joelho para baixo não tinha mais nada. Aí cheguei em Brasília, no hospital de base, os médicos me desenganou, porque tinha muito bicho no meu corpo, aquele estapuru, que dá assim bicheira de animal. E quando eu cheguei lá em Brasília, que me desenganaram, eu fui para Belém. Quando eu cheguei lá em Belém, os médicos me desenganou e eu fui para casa. Com aquelas pernas daquele jeito. E eles falaram que a única solução que tinha era amputar minhas pernas aqui, na altura do joelho, assim, 1 palmo mais ou menos, e eu ficava só com o cotoco do corpo, assim. E aí eu falei, não. Aí eu peguei e mandei comprar 1 litro de creolina e fui tratada com creolina 9 meses. E quando eu vi que eu estava sofrendo muito, comida pelos bichos ali, minha nora queria me botar no isolamento de um hospital, eu não quis. Eu peguei um revólver para mim no meu apartamento tirar minha vida. Aí me deixaram no apartamento. Quando eu fui pegar a arma, o meu telefone tocou. Eu atendi, era uma crente. Parece que os crentes estavam me perseguindo, deu lá de Goiânia. Aí ela falou assim, olha, eu estava orando lá em São Paulo, no círculo de oração, e Deus mandou vir fazer uma obra aqui em Belém. Eu quero te dar um recado que Jesus mandou. Eu falei, me dê o recado pelo telefone. Aí ela falou, o recado é pessoalmente. Quando eu abri a porta para aquela crente, ela colocou a mão assim no nariz, porque estava fedendo muito o meu quarto, e olhou para minha bolsa e disse, não faça isso que Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Se a senhora não morreu na queda desse avião, é porque Deus tem um plano, projeto contigo na vida. Aí eu falei para ela, ela perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu falei para ela assim, olha, eu já procurei todo santo, nenhum santo deu jeito na minha vida. Ela falou, mas o santo do santo, que é Jesus, dá jeito na sua vida. E orou. Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, mas da boca para fora. Eu não aceitei para aceitar ele mesmo, não. Porque nós conhecemos o externo da pessoa, mas o interno, a mente e o coração, só Jesus conhece. Passou 8 dias, aí eu não estava do mesmo jeito. Aí a minha irmã chegou e eu pedi para me levar numa farmácia para me tomar injeção. Aí quando ela chegou lá, ela falou assim, olha, tem um pastor fazendo uma cruzada em Belém, ele está usando muito esse pastor no dom de cura e libertação. Eu vou te levar lá, depois que ele orar para você, eu te levo na farmácia, porque a farmácia é 24 horas. Eu falei para ela assim, quem está perdido não caça caminho. O mineiro fala assim, quem está perdido não caça caminho. Entra no primeiro que achar, né? Eu falei, eu não tinha o que perder, mas já tinha perdido tudo, né? E aí, naquele instante que ela falou assim, que vamos lá que o pastor pode orar para você e você
pode melhorar essas dores. Eu não desci desci da caminhonete, mas fiquei na calçada, porque eu não podia entrar na igreja, porque tinha 3.000 pessoas naquela cruzada. Eu fiquei na calçada lá, porque eu estava com muito mau cheiro. Aí o pastor pregando, ele falou, tem uma mulher pela primeira vez nessa igreja. Um problema muito sério na coluna e nas pernas. Mas Jesus vai curar ela hoje. Aí foi gente chegando para ser curado. E o pastor olhou e falou assim, não é vocês. Aí desceu com o microfone sem fio, chegou lá fora, colocou a mão na minha cabeça. Na hora que ele colocou a mão na minha cabeça, eu comecei a andar. Eu comecei andando e fui andando normalmente, com coisa que nunca tinha acontecido nada comigo. Aqueles bichos sumiram, os lábios que eu não tinha, Deus me deu novamente, as pernas, tem pernas novas, coluna nova, e com essa idade, ainda viajando, vindo de Belém, fazendo missão. E o meu campo missionário, ele começou na Paraíba. E por isso que eu tenho amor aos paraibanos. A sua vida foi completamente transformada. Minha vida foi completamente transformada. Na hora que eu cheguei na minha casa, aí meus filhos perguntou, cadê sua cadeira de roda? Eu falei, Jesus me tirou dela. E agora eu vou trabalhar. Trabalhei, paguei os 470 mil dólares. E hoje, viajando e fazendo a obra do Senhor. Construí aquela igreja de Cabaceiras, já fui lá para Amparo com o pastor Moisés e foi fazendo o trabalho para Jesus. E tudo com a venda desses livros. Vocês que têm, quer conhecer a minha história, tem os livros aqui. Eu não pego dinheiro de outro lado, é com a venda do meu material que Deus me deu, que eu faço toda a ajuda aos missionários que estão no campo. Uhum.